Marca não é logo, é linguagem, é cultura, é poder. E se é tudo isso, será que branding é algo exclusivo do departamento de marketing? No episódio de hoje, o Entre Linhas SA recebe Beatriz Guarese, especialista em branding, para entender o que a gestão de marca pode nos ensinar sobre gente, cultura e coerência dentro das organizações. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou André Conerro, o seu host de hoje, e a pergunta que nos guia hoje é: por que todo executivo deveria entender de branding? Ela é estrategista de marca, criadora de uma newsletter que hoje tem mais de 50 mil assinantes, fundadora da Beats to Brands, creator, palestrante, TEDx speaker. Ela é Beatriz Guarese. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada. E junto com a nossa segunda convidada da terceira temporada, certo? Estou com Pedro Proc e Gabi Teco. Menos importantes hoje, Menos mas importantes. vamos aqui minha ficar newsletter não tem 50 mil Nem assinantes. a minha então não eu tá tô nem perto disso. lá pra baixo. Podemos melhorar isso aí, então, hein? Vamos perseguir a meta e depois dobrar a meta. Pois é. Olha que coisa boa. Bia, seja muito bem-vinda aqui à Obrigada, nossa mesa do gente. Entre Linhas, viu? Obrigada mesmo. Antes de começar, siga-nos nas redes, no Spotify, Company Page no LinkedIn, Instagram, todos com o nome Entre Linhas SA. Underline assim. Underline SA. O André, em 3 temporadas, ele não conseguiu concatenar a importância do arroba. underline Será que é por isso que minha newsletter pra não tem composição 50 do mil rolê? assinantes? Será que... Acho que ele nem segue a gente. Será que eu não Vou olhar, aprendi cara. sobre branding? Será? É, Hoje é exato. o dia. Entre Linhas underline SA, no Instagram e no TikTok. Segue a gente, acompanha bastidores e tudo mais, e na Company Page também. E a Bia vai deixar todas as conexões dela depois para vocês aqui também se conectarem com ela. Segue, meu Muito host. obrigado, Pedro. Branding é gestão, não é marketing. Bia, nos conte um pouco da sua jornada e um pouco dessa questão da importância de branding, não só nas organizações, mas como parte das competências de executivos e executivas. Bom, vocês, e eu não sei se a audiência de vocês sabe disso, mas agora eu vou contar. Que ninguém combinou nada comigo, né, do que a gente ia falar. Eu sei mais ou menos do que a gente vai falar, porque eu sei das coisas que eu falo. Mas falaram assim, a gente vai abrir com uma pergunta. Aí eu vim preparada pra responder essa pergunta. Qual que foi a pergunta? A pergunta foi a Por que seguinte: que... todo executivo ou executiva deveria entender de branding. Isso, por que todo executivo deveria entender de brand? Aí eu vim, é que eu sou CDF, né, gente? Eu me preparo pras coisas. Eu preparei a versão curta da resposta e a versão longa da resposta. E eu acho que daí dá pra gente Boa. abrir a Você conversa versão também. média, então, Isso. só pra sacanear. Não, a versão curta é a do corte, daí atenção, e depois a gente vai elaborar. Ah, sucesso. Ela já veio com pensamento. Legal. A pessoa do branding, né? Todo executivo deveria saber de branding, porque todo executivo tem uma marca. Ele está gerenciando, ele está cuidando, ele é a pessoa responsável por uma marca. Aí que vem a grande questão. Ele pode estar fazendo isso mais ou menos intencionalmente. Por isso que daí a gente começa a falar de gestão de marca, de construção de marca, do papel de uma marca. E do que me trouxe até aqui, assim, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Esses dias eu estava pensando com os meus botões, será que ao invés de especialista, estrategista, eu deveria me considerar uma entusiasta ou é meio brega? Pode ser. Fica aí a pergunta, audiência. Será que é meio cringe? Não responda. Segundo episódio, Responda parte no 2. Mas eu tenho um entusiasmo mesmo, eu gosto dessa parada, eu enxergo o valor. Porque daí quando a gente volta pro você tem uma marca, eu nem vou ficar muito no você é uma marca, porque eu acho que leva a gente pra uma outra seara, né? Aí é Freud, um pouquinho demais. Olha lá. Mas você tem uma marca, essa marca, ela tá comunicando algum tipo de valor pras pessoas. Você querendo ou não. Perfeito. Se a sua marca estiver escrita nesse pedaço de papel, ou ela estiver aqui colocada nesse copo, desse jeito, com essas cores, ela estiver num neon na parede, o formato que ela tiver, como ela se chamar, o jeito que isso aqui vai estar escrito, colocado, vai estar comunicando algum tipo de valor. Esse valor, ele pode estar melhor alinhado com os seus objetivos de negócio,
ele pode estar melhor direcionado para as pessoas com quem você quer falar, ele pode ser mais ou menos capaz de te diferenciar da sua concorrência. Ou ele pode estar fazendo todo o contrário. E aí que tá o pulo do gato. Porque as pessoas acham que, não precisa, não dá bola, tá só ali. Beleza, você pode não estar olhando para isso, mas está comunicando algum tipo de valor. A questão é, todo executivo precisa saber de branding, porque ele precisa garantir que a marca dele está comunicando o valor que é mais interessante para o negócio dele, para o mercado dele, para o consumidor dele, num universo em que tudo comunica o tempo inteiro. Acabou o dia, tô brincando. Gente, então muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido tudo sobre branding. Até a próxima, gente. Tchau. Nos siga no Entrelinhas _SA, que eu aprendi hoje no nosso... Enfim, mas Bia, super legal essa sua explicação na média, né? Então não foi nem a curta e nem a longa. E já explorando aqui algumas nuances da sua resposta. Essa questão de que essa deveria ser uma competência de todo e qualquer executivo ou executiva, você vê isso acontecendo ou não? Eu acho que existem algumas camadas, assim. Eu acho que todo mundo, todo executivo, e eu vou colocar no universo em que ele é o fundador, tá? Mas às vezes ele não foi o fundador, mas ele é a pessoa responsável por carregar aquela marca. Eu acho que todo executivo vê valor na marca. De todas as áreas possíveis do marketing, às vezes até de uma empresa, talvez tem muita empresa onde essa é a mais cara, a mais próxima. Às vezes você vai ter lá réguas de CRM, por exemplo. O CEO não quer nada com régua de CRM. Uma a mais, uma a menos, um e-mail que tá taxa de abertura de 12 ou de 15. Para ele talvez faça pouquíssima diferença. Agora, botaram a minha marca lá na camisa do Palmeiras versus botaram a minha marca lá na camisa do Corinthians. Onde está a minha marca? Como que ela está sendo comunicada? Na do Corinthians. Sem qualquer tipo de clubismo aqui. Não, acertou. A resposta é Palmeiras. Mas isso, por exemplo, quando a gente fala de liderança de empresa, cara, isso acontece direto. Você não vai colocar essa marca num clube que não é o meu, numa cidade que eu não tenho afinidade. Eu já tive clientes em que a cor da marca precisava ser azul porque o dono dessa empresa era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então a marca precisava ser azul, que azul é o manto de Nossa Senhora. Então pensa uma questão tão próxima, de fato, do emocional das pessoas. Acho que, por um lado, sim. Eu acho que é uma coisa que as pessoas gostam de estar perto, gostam de olhar, gostam de opinar. Maior ou menor a sua competência técnica, isso também não interessa. Porque ele é o dono, ele é a pessoa que, no fim, manda naquilo ali. Por outro lado, essa falta, muitas vezes, não sei se de competência técnica, existem executivos, fundadores ou pessoas em C-level que olham pra isso e pensam, mas que capricho, né? Que azul, preciosismo, é isso, que né? preciosismo, pra que não faz diferença nenhuma pro negócio. E botam um time de marketing, muitas vezes, pra se esforçar, pra se puxar, pra ter que ficar constantemente provando o seu trabalho, provando que talvez essa marca ela não tá mais comunicando o valor que a gente precisa que ela comunique, que ela tá antiquada. Vamos precisar fazer um rebranding. Mas pra quê? Tá funcionando, funcionou até hoje, pra que eu vou mexer nisso? Ou, como é que eu vou investir numa coisa que não vai me dar resultado direto? Então, acho que existem esses dois espectros. Super legal. Talvez ao mesmo tempo, tá? Tem muita liderança que não é uma coisa ou outra. É as duas ao mesmo tempo. E aí o povo do branding fica o quê? Doido. E tem algo que explica esse fenômeno? Enquanto você estava falando, Bia, eu estava tomando nota, porque para mim é isso. Ou existe um apego muito grande, um cuidado, um carinho total com a marca. Eu acho que um segundo elemento é um desprezo, não desprezo, mas um desleixo total, que é, deixa lá, a menininha do marketing importante. cuida daquilo lá. Ou é um ambiente onde ele oscila muito, tem partes que eu gosto e me são muito caras, e outras que eu completamente desprezo ou não ligo para aquilo. O que não sei qual dos três é o melhor ambiente para se estar. Como navegar esse ambiente uma vez que... Porque também vem na minha cabeça o seguinte, dependendo do executivo, acho que você trouxe um recorte interessante do founder, porque é um apego maior, porque é uma construção da empresa em todos os sentidos, de marca, estratégia de negócio, posicionamento e por aí vai. Mas em marcas maiores, às vezes os executivos são, cara, eu preciso gerenciar um negócio, é um Titanic, e cara, a marca é um elemento que, me ajuda, às vezes é quase visto como um mal necessário. Eu não sei nem explicar ou terminar essa pergunta aqui, porque para mim é um ambiente de muita diferença. O que você diria para executivos que
oscilam mais. Acho que os que têm mais apego Tá. precisam só tomar cuidado com o nível do apego, né? Exatamente, até porque é muito fácil pra esse cara fazer a opinião dele prevalecer. Perfeito. Porque ninguém vai querer discutir com ele. Tipo azul. Mas, exatamente, mas às vezes a pessoa que tá dizendo, e na época eu acho que aquela marca ficou azul e não teve nenhum prejuízo nisso, Uhum. mas existem questões que podem ser, às vezes, estratégicas pro negócio. Às vezes a gente tá falando de um orçamento colocado num lugar que não faz Não vai sentido. converter. Mas aquele CEO, aquela liderança que é muito, gosta muito. Então, sim, exercitar o desapego. Eu acho que a gente tem que tentar trazer o máximo de racionalidade possível pro nosso dia a dia, sem deixar de lado todas as nuances criativas e emocionais que são pertinentes a essa área. E isso é uma coisa que eu falo muito, assim, workshop, palestra, quando eu tô nos lugares. Eu tomo muito cuidado da gente não ficar super racionalizando o branding ou a gestão da marca, porque, honestamente, se eu tenho um lugar na empresa que tem que se divertir, que tem que criar, que tem que, às vezes, pegar um orçamento para criar nada mais do que encantamento, seja num cliente, seja num colaborador, é a marca. Então, eu não acho que a gente deve abrir mão disso, tá? É racionalizar pra criar emoção, porque a Isso, marca é isso, aquela marca que você se apaixona, você faz uma campanha incrível, você tem um apego, tem Exatamente. essa... Eu acho que o nosso racionalizar, ele tem que estar no porquê que a gente está fazendo isso e tem que estar muito claro para todo mundo. Então, vamos lá. Uma coisa que eu gosto de falar muito também. A empresa inteira, então você precisa perguntar do executivo, mas eu acredito que é do executivo até qualquer um. A empresa inteira, quando alguém olha para aquela pessoa e pergunta o que essa marca faz? Ou o que é o Entre Linhas? A empresa inteira tem que saber responder. E, de preferência, essa resposta tem que ser basicamente a mesma. Anota aí. Não, eu vou me esconder porque é melhor não perguntar. Pra gente, senão vai dar problema. O cara não sabe nem o arroba do Entre Linhas, quem dirá? A resposta tem que ser basicamente a mesma, porque nessa frase tem que estar o que a gente faz, o valor que a gente tem para oferecer, e se tiver ainda um entusiasmo, se tiver ainda, cara, isso aqui é o melhor jeito, é a melhor solução, é o não sei o quê, aí você tem uma marca boa mesmo. Aí o seu trabalho enquanto gestão de marca está sendo bem feito. Porque não dá também pra gente achar que, olha aqui, ninguém acredita que deve construir marca. E você tá lá com um PPT de 50 páginas, apontando o dedo no trabalho dos outros, dizendo que a marca tá mal aplicada. Sim. Não, todo mundo tem que saber disso. E acho que é aí que tá o nosso racionalizar. É ser inteligente, cara. Eu preciso garantir que essa marca tá traduzida na empresa inteira. Se eu for fazer o time X ou o time Y, por quê? Por que isso? Eu tenho um target de consumidores que é X. Eu preciso que essa marca seja mais conhecida e reconhecida nessa região, para esse público. Os canais possíveis de eu fazer isso são esse ou aquele. Então é esse investimento que a gente escolheu fazer. Não que eu acho que a gente deva ir até patrocinar um time de futebol, a gente vai gastar X e receber Y de volta, porque eu sei que isso é difícil. Ao mesmo tempo, e isso vai do dono até assim, a empresa inteira, é uma coisa que eu sempre falo, ninguém gosta de trabalhar em marca, de ser parte de uma marca que ninguém conhece. Ninguém gosta. É porque é o cartão de visita, né? Você tem que É o ficar se sobrenome. explicando muito, É o né? sobrenome. É uma empresa que Exatamente. faz um negócio muito legal e tal. Exato. Você não gosta, o seu cliente também não gosta, ninguém gosta de comprar de uma marca que nunca ouviu falar. Então, você estar, aparecer, ser visto é parte. A nossa racionalização tem que estar nesse lugar, de saber explicar isso para uma liderança, saber convencer o resto da empresa disso. E, lógico, fazer as melhores escolhas possíveis dentro do nosso objetivo Sim. de comunicação e de negócio. Deixa eu fazer, então, uma pergunta de base, assim. Porque Claro. aqui, a nossa audiência, Bia, ela é bem heterogênea. Então, a gente conversa com liderança, às vezes a gente conversa, a gente brinca porque a gente se identifica, a gente brinca que a gente é orelha seca. Sabe os orelha seca ali que, enfim, tá fazendo o trabalho Estão se esforçando, Estão se esforçando, estão indo de levantar atrás. caixa, de fazer de tudo um pouco. Então, a gente tem bastante esse perfil também, que é uma pessoa que não necessariamente tem conhecimento ou familiaridade com isso tudo que a gente está falando. Tá bom, No básico, vamos lá. para que serve a marca? Para que serve a marca? Bom, vamos lá. Na essência, no conceito, é aquilo que eu estava explicando para vocês de você olha e aquilo te diz alguma coisa. Aquilo tem algum tipo de valor e de significado. Quando a gente pensa em marca, o jeito que eu mais tenho gostado de traduzir nos últimos tempos é marca é um atalho. Nesse mundo que a gente está tudo brain rot,
cérebro derretido, atenção esfarelada, as pessoas têm cada vez menos capacidade de concentração e entendimento, esse atalho precisa ser cada vez melhor. Então eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu tenho uma marca que ela é para o público feminino. Eu sei que eu quero falar com o público feminino. Ah, porque a sociedade, porque o sem gênero, porque beleza, várias marcas. A minha marca quer falar com mulheres, tá? Se eu tenho 2 segundos de atenção, que é o que a maioria das marcas tem hoje, e eu sei que eu quero falar com mulheres, qual códigos visuais e verbais eu vou escolher para que dentro desses 2 segundos as associações que aquela pessoa faça sejam, essa é uma marca do universo feminino? Que só ali, em 2 segundos, já existe isso é para mim, isso não é para mim. Ponto. O que pode te levar para mais segundos depois. Exatamente. E aí você vai criando uma inteligência de comunicação que vai filtrando. Em tudo que você vai fazendo, você vai filtrando. Você vai aproximando as pessoas com quem você quer falar e afastando as pessoas com quem você não quer falar. E aí o papel da marca, quando bem feito, bem pensado, em toda essa jornada, desde o momento que a pessoa não faz ideia do que é a sua marca, até o momento que a pessoa está lá, pronta para comprar o que você oferece, seja no B2C, seja no B2B, e aí mapeia primeiro a sua jornada, né? E quais são os seus pontos de mensagem para que esses atalhos racionais e emocionais estejam cada vez mais melhor construídos, até onde a gente chega no momento que para mim é onde a marca participa mais ativamente no negócio, que é a escolha. A pessoa escolheu essa marca e não escolheu outra. Bia. É porque de todo esse trabalho, todos os que a gente chama canais, pontos de contato, como ela se chama, como é esse logo, como é essa embalagem, ou essa apresentação, ou essa campanha, todos esses pontos que já tiveram em contato com ela, transmitiram a mensagem correta para um público, para um segmento, para um valor. E aí passaram esse tempo todo filtrando. Isso é pra você, isso não é pra você. Isso é pra você, isso não é pra você. Até que chega naquele momento que a pessoa que é pra você entendeu que aquele produto é pra ela, ele cabe no bolso dela, ela escolheu. A pergunta que eu ia fazer, para onde foi a minha cabeça nessa sua explicação brilhante de toda a jornada, desde o porquê até qual que é o mecanismo, né, que o branding atua. Será que o branding não tá precisando de um rebranding? Porque a minha cabeça foi para esse lugar, por quê? Porque toda a justificativa que você trouxe, né? Tô esperando o dia que vai ter um episódio fácil. Não vai ter. Como toda coisa que é boa, dá trabalho. E assim como uma marca boa, dá trabalho. Por que eu fiz essa brincadeira? Será que o branding não precisa de um rebranding? Porque toda a sua jornada de explicação que você me trouxe tem muito de estratégia por trás. Então, assim, a minha carreira foi sempre estratégia e finanças, né? O que é estratégia? Mas você era o cara que desaprovava. Budget de brand, aqui não. Não. Precisa fazer corte branding, né? Aquele galera que faz brinde no fim do ano. E o pessoal vai chamar, sei lá, Ivete pra cantar, puta cara, não vai... Exatamente, enfim. Desculpa. Não, só, mas brincadeira da parte, agora já que vocês abriram um parênteses, eu vou abrir um parênteses do parênteses. Quando eu trabalhava em finanças, marca, ela tá no balanço patrimonial das empresas. Brand equity. Mas ela tá lá em um cenário somente, quando uma empresa compra outra empresa. Exatamente, tem o valor da marca. Exato, ela fica lá dentro do ativo não circulante numa conta que chama lá patentes e marca, enfim. Ou numa conta que chama ágil, que é quando você compra uma empresa e paga um prêmio por essa empresa e você todo ano tem que justificar se aquele valor que você pagou vai se reverter em fluxo de caixa. É um negócio mais técnico, mas o meu ponto todo CFO vai invariavelmente ter que deliberar sobre o valor da marca que ele ou ela comprou. Só que quando você cria a marca interna dentro da empresa, isso não aparece no seu balanço. Então o seu balanço pode estar em dia, mas o seu valuation pode não estar em dia, que é isso que você trouxe, né? Mas enfim, esse foi o parênteses do porquê que até o CFO tem que entender essa porcaria. Mas por que a gente precisa de um rebrand? Porque tudo que você me trouxe me levou para o pensamento estratégico, que é assim, se eu puder explicar a estratégia, é você entender onde você está, ponto A, entender para onde você quer ir, ponto B, e como que você vai chegar até lá. Isso. E nesse caminho você faz escolhas, que foi a palavra que você utilizou. Isso. Então será que brand não precisa ficar mais próximo de uma disciplina como estratégia para as pessoas entenderem a importância? Foi para onde foi minha cabeça. Não, eu só posso concordar, que eu fico pensando assim, precisa de um rebranding. Eu tô pensando, mas quem foi que desvirtuou, sabe? Bom ponto. Porque de verdade, assim, eu sou formada em administração de empresas, eu não sou publicitária. Muitas Tá. pessoas acham que eu sou publicitária. Muito publicitário trabalha com marca. Durante muito tempo foi convencionado que construir marca era comunicação, quem fazia isso era publicitário, etc.
Mas eu sou formada em administração, eu sempre vim desse lugar de negócio, e desde que eu comecei a trabalhar com Interessante. marca, quando a gente fala do mercado, do branding, assim, existem essencialmente duas áreas quando você fala da construção de uma marca, que é o posicionamento e a estratégia e o design. Tem muitos designers que são ótimos estrategistas, tem estrategistas que conseguem enxergar visualmente, né? Mas, geralmente, você tem as pessoas no lado da estratégia, mais especialistas, seja em negócios, seja em verbal, que a gente chama, em pesquisa, etc. E a galera do design, que vai desde o logo até suas aplicações mil. Tudo isso para te dizer que o meu cargo sempre foi estrategista. Pois é. Eu, em consultoria, era estrategista. Meu LinkedIn é estrategista de marca. A gente fala de estratégia. E tem uma coisa que, para mim, talvez seja o início do nosso rebranding, que a gente tem que ir educando esse mercado, que é o seguinte, que as pessoas têm, às vezes, uma visão tão superficial disso, que acham que, não, você pensar marca é você pensar, eu quero ser atraente para mulheres, eu quero ser feminina, eu quero ser jovial, eu quero ser não sei o quê. Só que, cara, se aquilo não te demanda uma escolha, se aquilo não é necessariamente como é que eu vou dizer? É isso. Se você não tem cenários possíveis, você não tem uma estratégia de marca. Eu sempre falo isso. Qualquer coisa que você for colocar numa plataforma, numa estratégia de marca, se o oposto daquilo é um absurdo, aquilo não é estratégia de marca, aquilo é só senso comum. O meu produto ele tem qualidade. Mas peraí, se ele não tiver qualidade, você vai vender porcaria? Nem tá no mercado, Aqui nós somos uma marca mas é um muito... atributo, né? É isso. São coisas que vão se Exatamente. somando. Não, mas pra- interessante Agora, esse por ponto exemplo... de fazer o desafio da antítese se for muito óbvio, pelo amor de Deus, Isso. né? Agora, por exemplo, se um valor para essa marca é ou vai ter qualidade ou não, ou a gente tem qualidade ou a gente não vende, opa, aí é uma Aí escolha isso é estratégica. estratégia. Porque existe uma opção, por exemplo, por exemplo, mesmo ponto da qualidade, você pode dizer, eu priorizo qualidade e não quantidade. Perfeito. Opa, isso é uma escolha estratégica. Perfeito. Porque no seu mercado, você pode vender sabão em pó ou você pode vender conteúdo, você pode estar criando conteúdo na internet. Vai ter muita gente que vai jogar o jogo da quantidade. Perfeito. E vai ter público que prioriza a quantidade. E aí, quantidade aqui pode ser, eu prefiro vender 1 milhão de unidades a R$1 do que vender... Mas vai ter marca que vai vender 100 mil unidades. Quem que vai ganhar mais dinheiro? De que forma? São posicionamentos diferentes em mercados diferentes. Aí, qualidade se torna parte da minha proposta de valor, se torna um diferencial para minha marca, se torna uma escolha que o negócio inteiro tem que sustentar. Aí é estratégia. Se não, é só palavra solta e do mesmo jeito que eu tenho qualidade e Total, assim vai. total. Aí fica no inespecífico. Isso. Deixa eu Mas viu como é uma escolha que devia mexer na empresa inteirinha? Sem dúvidas. E não só o capricho da menina do marketing? Total. Eu Vai lá, Gabi. queria arriscar um palpite. Se eu estiver redondamente enganada, você me desvia. Jamais. Que o rebranding, que acho que foi rebranding. uma brincadeira boa. Você acha que a gente pode afirmar que essa, entre aspas, não sei nem se essa premissa é verdadeira, essa crise de imagem do branding pode ter vindo com a ascensão do marketing de performance? Porque antigamente, as grandes campanhas, as campanhas televisivas, a gente tinha isso como DNA das grandes marcas. Não é mais uma Brastemp. E já era um desafio mensurar, porque esse é sempre o papo, né? Que eu acho que você deve receber É o muita, ROI. Qual que é o ROI? muita pergunta sobre isso. E aí chegou o marketing de performance, falou, mas agora a gente sabe o clique, né? O último clique, sem discutir o que influenciou aquela tomada de decisão, né? O Google é O o mecanismo, último. é. Exatamente. Mas, por um tempo, eu vi, pelo menos, vendi muito para CMO quando eu estava na editora, eu via a tristeza de alguns deles de muitas vezes ter que migrar esse orçamento que era para construção e manutenção de uma boa marca para marketing de performance, porque era onde eles conseguiam provar. Será que é daí que veio esse descrédito, entre aspas? Não sei, foi um... Posso só pôr um parênteses, assim, claro. né, que é uma pimenta? Talvez também onde veio o descrédito, e aí eu queria também ouvir sua opinião, assim, enfim. É da questão do boom do storytelling que começou, que me vem a história do Dileto, que sim. começou a contar... Das narrativas sim, vazias. das narrativas vazias e fantasiosas, que na verdade era só espuma e não E tinha aí acho que a fundamento. gente colocou descrédito talvez de uma forma ruim, não é descrédito, é falta de conhecimento do potencial do branding. A galera se empolgou, né? Se empolgou. É o famoso Teve- esticou a corda. Não, teve toda uma fase ali. Mas esse ponto específico da mensuração, tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer, que é
Para você medir, você precisa saber o que é valor para sua marca. E isso vai variar muito de uma para outra. E isso pode ser um ótimo direcionador de esforço e de orçamento, que às vezes as pessoas se perdem. Exemplo. Aí a gente volta para a questão da estratégia de negócio, Total. que eu sempre vou voltar, que é, vai ter mercados inteiros, segmentos inteiros, que são movidos pela escolha imediata. Ou seja, a pessoa precisa estar no supermercado, ela precisa... Eu jogo o jogo do centavo, gente. Eu jogo o jogo da prateleira. Perfeito. Ela vai botar no carrinho dela o que ela já ouviu falar ou não ouviu falar. Então, a minha métrica vai ser top of mind. Eu vou encomendar pesquisa atrás de Perfeito. pesquisa. Qual que é o seu... Me diz 3 marcas de sabão em pó. Me diz 3 marcas de detergente. E se a sua marca não for uma dessas 3, ela não existe. Ou ela, do terceiro, ela tem que ir pro segundo, do segundo ela tem que ir pro primeiro. E aí você vai. Canais de massa, campanhas... Eu pensei nisso quando você falou o negócio da Brastemp. Mas é isso, a musiquinha, tudo que te ajuda a colar a sua marca na cabeça das pessoas. Essa é a minha marca de sabão em pó. Essa é a minha marca de detergente. Porque você vai colher você sabe que você vai colher os frutos disso. Porque a escolha que o seu consumidor faz é na prateleira. Mas todo o entendimento de canal de distribuição, de consumidor, etc., até você chegar aí. Aí você mensura isso. E aí você investe Muito nisso. legal. Existem outros negócios que não jogam o jogo da prateleira. Eles jogam o jogo da recomendação. Eles não têm 1 milhão de clientes no ano, eles têm 10. É do word of mouth. E daqueles 10, no ano seguinte tem que virar 15. Como é que vira 15? Porque fulano indica pra ciclano. Você não vai estar com musiquinha, com jingle, com sei lá o quê. Que é Tal- mais onde tá o B2B, né? Exatamente. E aí De você alto vai valor jogar o agregado. jogo da recorrência. Você vai ter que ter um pipeline ali de relacionamento, de eventos, disso, daquilo. O seu investimento é outro, a sua forma de mensurar é outra, porque o valor pro seu negócio está em outro lugar. Marca não é isso, constrói. Você precisa ser top of mind no seu segmento. Talvez não. Não necessariamente. Você não precisa que 1 milhão de pessoas te conheçam. Você precisa que 100 pessoas te conheçam, mas aquelas 100 pessoas. E às vezes você investe mais do que a galera do milhão. E não, sabe, não é ciência exata. Por isso que a Total. métrica também não existe uma que cabe para todo mundo. Uma métrica objetiva, quantitativa, E né? aí eu vou até, CFO, eu falo isso por aí, se eu estiver errada, se me corrija, eu nunca mais vou falar isso. Sempre que me falam, que me perguntam, como é que se mede branding e tal, depende do dia, depende de como tá meu humor. Se eu tô bem destemida, Isso, tipo hoje. eu olho pra pessoa e eu digo assim, como é que se mede vendas? Ai, a pessoa me olha assim, como é que se mede vendas? Ah, não, porque veja bem, vendas é receita. Peraí. A sua principal métrica de vendas é receita, você só vai ver, esse ano ganhei dinheiro, ganhei X dinheiros a mais. Ou é a receita E o recorrente. investimento também. Ou é receita recorrente, ou é o lucro, ou essa variação receita versus lucro, ou é quanto dessa receita veio de novos consumidores, veio de consumidores antigos, veio de... Não existe resposta pronta para como se mede marca, do mesmo jeito que não existe resposta pronta para como se mede vendas. Mas por que ficam te perguntando como é que mede o seu trabalho? Não ficam, porque você tem uma planilha de Excel. Eu não tenho. Não, mas excelente ponto. E até assim, tem essa questão de não fato... é pessoal, tá? Desculpa. Não. Não. Peguei pra Cristo. Não, então, mas você me levou pra um lugar super legal, cara, porque em toda e qualquer empresa é isso, é despesa de marketing, é despesa de branding, não é capex, não é investimento, é visto como despesa. E se é despesa, eu posso cortar. Exatamente. Né? Acho que esse é o ponto. Vai lá, Pedro, só pra não... E o takeaway pra mim aqui é fundamental entender o que é valor pra sua marca, pra você escolher. Pra Eu sei que eu sou o lado menos inteligente menos inteligente deste lado da bancada aqui. Não, pare com mas isso. eu queria minimamente tentar. Pra mim ficou na cabeça, e eu não sei o quanto você conhece essa marca, mas eu gosto bastante de acompanhar a Fórmula 1. Tá bom. E a Fórmula 1 é uma marca que teve alguns rebrandings ao longo do tempo no quesito identidade visual e como ela lidava com aquilo. A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando criou este logo novo que está aí na rua. Tá bom. Mas é uma marca que ela tem passado por um processo de rebranding gigantesco de 2021 para cá, sem mexer em elementos muito óbvios de como isso encosta. E para mim essa é uma discussão legal, porque toca daí muitas das pessoas que nos acompanham, que vai para além do óbvio, que é entregar experiência,
porque eles querem atrair um público jovem, novo, especialmente num mercado que nunca foi muito explorado, que é os Estados Unidos. Então, começaram a trazer pequenos elementos de gamificação na corrida. Então, quando está na transmissão, aparece o carrinho com o nome do piloto que está ali, a distância, não sei o que. Eles começam a trazer, misturar com esses universos e eles explorassem um pouco disso, porque, para mim, é um exemplo bom do não óbvio e Perfeito. que toca muita gente dentro de uma organização. Eu tô muito pronta pra gente ter essa conversa, porque eu tô fascinada pela Fórmula 1 nos últimos tempos. Eu não entendo nada, não espere muita profundidade Boa. do esporte. Não, vai lá. Mas, lembra que eu falei Quem vai que... ganhar o campeonato? Não sei. Agora é o Lando Norris. Cena! Lembra que eu falei que marca é atalho. Certo. Então, Perfeito. existe a Aqui até fonte, anotei, o ó, logo, marca é etc. atalho. Mas, quando a gente fala de uma estratégia de marca e ela precisa ser atalho pro tipo de atenção e pessoa e receita, né, e dinheiros que você quer atrair de consumidores, onde você está inserido é atalho. Então, ajuda a pessoa a entender que tipo de... Então, associações são atalhos, patrocínios são atalhos, canais de mídia são todos parte dessa estratégia. Fórmula 1 é um exemplo muito bom disso, porque a Fórmula 1 é um playground de construção de marca nos últimos tempos. Em duas direções diferentes. E aí, você que acompanha o esporte, me corrige, porque eu tô falando aqui do que eu vejo só de comunicação. Entendo pouquíssimo de break. Que eu assisto poucas corridas, mas teve um dia que meu marido tava com a TV ligada, eu olhei e falei, o que a Louis Vuitton tá fazendo ali? A Louis Vuitton gigantesca, A Louis Vuitton assim, faz ó, a mala onde fica o enorme. troféu. Então, uma marca gigantesca. Victory Travels in O- Luxury. Não, e Louis Vuitton é outro outro case nível, também, muito é. bom. Mas tem dois universos com os quais a Fórmula 1 está se associando e vice-versa. O luxo e o jovem. Então, de um lado, você tem as marcas de luxo ali. Então, se eu não me Rolex, engano, Louis Vuitton, a Rolex, Louis Vuitton, Chandon. as bebidas, dizer, bebida vai ser premium, vai ser a cerveja mais premium. Acho que a Heineken é a marca ocupa esse território de Fórmula 1. Por outro lado, uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos foi Lego e Fórmula 1. Sim. Tudo que a Lego faz junto com a Fórmula 1 é muito Fizeram legal. sucesso. carros, um carro para cada uma das 100% escadarias em de Lego e Lego. que andava. A É galera muito dirigia bom. aquele negócio ali, ó. Gente, eu tenho filho, meu filho tem um da Red Bull. Não. Carrinho, Imagina montar um Não, mas era assim, era os pilotos. do Scala em tamanho real. Era Eu os tô falando, mas já tá pilotos. chegando assim, na molecadinha, tipo, 5, Isso. 6 anos, entendeu? Porque vamos lá. Então existe o universo do luxo e existe o universo do Do jovem. jovem. E as marcas que compõem esses dois universos. E aí a gente tem a Lego, a Netflix agora, se eu não me engano, fizeram uma É a série Netflix and especial Drive to com... Survive, que faz com os 3 Então, com Lotus. certeza foi algum mecanismo de... Sim, a Mas isso Disney. foi. Mas então, da Netflix é interessante porque não foi a Netflix que foi atrás. Então, isso que eu tô a falando. Fórmula 1 para a mudar FIA, não é nem a FIA, é a Fórmula 1, Fórmula 1. porque é a Liberty Media, que é dona da Fórmula Tá. 1, etc. E tal, que foram lá atrás para começar a introduzir a marca Fórmula 1 em lugares diferentes onde ela queria estar. Drive to Survive. Isso. Então, vamos dar acesso para a Netflix e construir este produto. Então, ó, vamos atrás do Lego. A fazer gente esse tem negócio. Lego, Netflix, Disney recentemente, Apple, com o filme Agora. que a Apple fez, produziu, não sei o quê. Ela E Então, os direitos de transmissão agora? Por um lado, luxo, por outro lado, jovem. Jovens. E aí a gente volta para a questão do atalho. Se eu vejo Fórmula 1 e Lego, Fórmula 1 e Disney, Fórmula 1, quais são os atalhos na minha cabeça? O que eu entendo da Fórmula 1 sem precisar saber mais nada? O contrário também é verdadeiro. Se eu vejo Fórmula 1 e Louis Vuitton, Fórmula 1 e Moët Chandon, Fórmula 1 isso tudo vai criando um imaginário que Total. se reverte em valor. Se reverte a quanto você pode cobrar no ingresso, quanto que que o esporte como um todo movimenta, que fala com pessoas com maior poder aquisitivo, e o contrário também fala com um aspiracional muito grande. O E os esporte dois, ele tem que ter hype, ele tem que... Performance. E é o dinheiro e a massa, ao mesmo a massa no sentido de ampliar a Mas quantidade é a para massa. fazer. Porque essa massa em algum nível lá na frente vai chegar no lugar. Isso, onde... e é isso. Não, você não precisa mexer no logo, é uma conversa que vai muito além, mas é onde você vê ao que aquilo está associado. E aí uma coisa vai gerando associações estratégicas para outra. Que é aquilo que a gente falou da escolha. Agora toda marca tem que estar associada com a Lego pra gente estar falando dela. Não. Às vezes a sua marca, ou aquele esporte, ou existe todo um universo que vai pro clássico, vai pro old money, vai pro não sei o quê, que só não pertence. Mas nesse assunto de Fórmula 1, você vai mudar de assunto, senão eu vou falar de Fórmula 1 ainda. Tá bom, segue na Fórmula Tá. 1. Vou te... O que eu acho interessante é que além da marca Fórmula 1, ela se comunicar e se posicionar, então entendi, né, com luxo e com jovem, né, acho que esse é o posicionamento,
atualmente, mas também tem essa questão, né, dos países árabes, né, assim, a principal patrocinadora é a Aramco, que é uma empresa de petróleo e gás da Arábia Saudita, né? Tem também essa questão dela construir essa plataforma, porque na década de 80 e 90, quem que eram os grandes investidores? Marlboro, eram as marcas, né, aspiracionais. E agora o que eu tô vendo, sempre que eu quero saber quais são os principais valuations de empresas, eu olho a Fórmula 1, sabe por quê? Agora você pode reparar no capacete ali da Ferrari e tal, o que que tem? Perplexity, tem as coisas, Do a Lewis Google, Hamilton. exato, A calota da que McLaren é, é do que é, Google. que é do Google. Então também tem a XP, há alguns anos investiu Tá investindo na né, ela tirou o logo dela, mas enfim, Qualiton. mas o ponto é, ela construiu uma plataforma tão aspiracional que empresas utilizam para projetar seu poder aquisitivo por meio disso, né? Mas Exato. E é aquilo que a gente estava falando, de a sua marca vai fazer um investimento na Fórmula 1. Se eu sou, sei lá, a Apple, quantos celulares eu vou vender a mais? Eu comecei a vender a mais depois que eu coloquei. Nunca vai ser essa mas ciência daí tem um exata. negócio muito legal desse filme da Fórmula 1 que eu não vi, mas eu sei também que não vi. eles fizeram e é super interessante. No trailer você consegue ver É que o que se trailer você é dinâmico. assiste ele num produto da Apple, ele vibra o celular conforme vão Junto tendo as o cenas. motor do carro. Muito legal, hein? E aí é uma experiência tátil de um negócio. Não tem um trailer de filme que tenha esse nível de interação. Legal pra caramba, uma experiência específica. Mas assim, do outro lado, pra mim, até onde que vai a estratégia, até onde que vai o narcisismo dos fundadores ou CEOs de empresas, né? Porque eu lembro de 2019 que eu tava fechando... Corre aqui, Freud. Não, sim, ó, olha só, porque eu lembro, olha só essa história. Em 2019, eu estava fechando um contrato com uma empresa que ia ajudar a gente a construir alguns modelos de machine learning numa companhia que eu trabalhava. E era uma empresa que estava em ascensão, era uma startup, né? Ela não tinha caixa. Ela investiu na McLaren. E depois, no ano seguinte, ela faliu. Então, assim, tipo, por que é... Então, assim, o meu ponto é, o que diferencia uma estratégia de marketing, de fato, que é estratégia... e narcisista barra egóica barra uma projeção de poder. Tem como a gente diferenciar isso? Eu acho que volta e vai sempre voltar para aquela nossa questão do que é valor? negócio. Ou faz sentido. É isso, do negócio. Você tem um negócio sólido, você tem um produto bom, um serviço bom, uma demanda e tal, e você está fazendo um investimento em marketing calculado dentro do seu universo de valor consumidor, percepção positiva, tá se associando aos atributos corretos. Esses atalhos todos são aqueles de entendimento mesmo que mais fazem sentido para o seu negócio. Assim, investimento para mais, investimento para menos, é difícil que uma empresa quebre por causa disso. Sim, esse não é o ponto. Eu acho que, exatamente, eu acho que a empresa quebrar passa por várias outras coisas. Mas respondendo bem objetivamente a sua pergunta, tem sim muito narcisismo envolvido. Existe um limite pro narcisismo do executivo? Não existe. Vamos combinar? Não existe, mas por isso que, de novo, a gente tem que ficar voltando sempre para como é que a gente racionaliza. Perfeito. Eu não tô aqui fazendo porque é capricho, eu tô fazendo porque existe uma estratégia de marca. Essa marca, ela fez escolhas muito claras. Ela quer ser qualidade, não quantidade. Ela quer ser jovem, ela não quer ser atemporal. Ela quer várias coisas. Para ela conseguir essas coisas, é aquilo que a gente falou, não é despesa, é investimento. Perfeito. Dentro do universo em que o produto corresponde a esse valor. Tem uma base de consumidores que eu sei que eu quero atingir, ou reforçar, ou etc. Então, tudo tem que estar andando na mesma direção. Perfeito. Aí eu acredito que a comunicação tem que ser bem feita, você não vai ficar fazendo, porque isso também a gente vê muito, né? Eu quero fazer Fórmula 1, e às vezes no briefing, isso acontece muito. O pensamento não tá errado, tipo, a lógica não tá errada, mas a execução fica horrível. Horrível. Não conecta. Você botou dinheiro lá, mas... tipo assim, a marca às vezes ela quer fazer, vou aproximar assim, ela quer fazer novela, ou ela quer fazer Big Brother. Geralmente isso acontece nesses tiros de canhão de mídia, né? Total. São caros, geralmente, exatamente. né? E pode não ser uma má ideia, tá? Pode ser, cara, você quer falar com um público tal, você precisa ser top of mind na sua categoria. Existem vários motivos estratégicos pelos quais você investe o que você investe em mídia de massa. Mas aí existe o como, né? Que daí, às vezes, você pega uma parada que não tem nada a ver com nada. Ou você pega uma mensagem que você faz um tiro, depois nunca mais reforça. Perfeito. Ou você vai pra lá com uma coisa que não tem. Acontece muito também, que é o que a gente chama da consistência de marca, né?
Você vai pra lá, você não reforça a sua identidade, você acaba construindo valor pro seu concorrente. Porque você diz, ao invés... Você comunica a categoria. Isso, você quer dizer, essa é a minha marca, ela é de sabão Olha em que pó. interessante. Aí você vai lá pro não sei o que, fala sabão em pó, e esquece de falar da sua marca. Ou o contrário, ou você fica marca, e ninguém é obrigado a Total. saber que você vende sabão em pó, entendeu? Então, existem questões de execução, tá? Às vezes a estratégia em si... Até é boa. Exatamente, pode estar correto. Perfeito. 2 casos à mente pra gente, acho que dando esses exemplos concretos, que recentemente Jaguar mudou de nome de marca ali, teve alguma outra também, e depois voltaram, que deram uma rejuvenescida, mas o público que tentaram se aproximar do jovem... Cracker A Barrel? Cracker Barrel também, Isso. mas Jovem a não tem Cracker dinheiro, Barrel, gente, não, pra mas começar. era uma outra marca de luxo, eu não lembro se Land Rover, alguma outra Que marca voltou, desse, Burberry voltou um pouco atrás. que fez o rejuvenescer da marca para tentar se aproximar do público jovem, só que o público que compra não gostou tanto e gerou esse Foi a esse Jaguar backlash. que fez o rebranding. Então, a Jaguar, mas teve com- alguma outra que fez a mesma coisa. Bom, dito isso, é por isso, ou parte disso... Ela ia comentar do caso. Não, mas pode complementar. Não vai perdão. comentar, ele vai mudar É de que- assunto ali. Precisa fazer não vou. É que assim, a gente tá falando dos casos. E pra mim só tá corroborando uma das perguntas, que é a pergunta que tem nos enviado aqui no episódio de hoje, né? Que é por que todo executivo ou executiva tem que saber de branding e não só algo como monopólio do departamento de Ia dar marketing, mais um exemplo né? depois de um outro caso que eu acho que é sensacional dessa história também, mas... É que essa coisa do mudar muito bruscamente, assim... Como é que eu vou dizer isso pra vocês? Por que deu errado? Sei lá, eu acho que... Então, É que existe o que é metodologia, existe o que é entender de branding. Que é isso, que passa por entender do seu negócio, entender da sua empresa, fazer essas escolhas estratégicas, entendendo que não dá pra ter tudo. E quanto melhor direcionado você for, melhor você tá preparado pra falar com aquelas pessoas, etc. E aí isso não, que tem que ler os livros, é lógico, tem que entender da disciplina. Mas quando você para pra pensar, e eu gosto sempre de pensar nisso, tá? É tão mais prático e parte do seu dia a dia do que o contrário. Que é isso, qualquer um tem que saber quais são os seus canais de venda. Você vai estar em mais canais de venda ou menos. Você vai ser um produto mais premium, mais exclusivo, mais caro. Você vai jogar o jogo da margem ou você vai jogar o jogo do volume? Isso é uma questão que é de marca, mas é também uma questão de negócio. Então, o executivo tem que entender de marca. Enfim, existe isso que é como se faz branding, como se pensa, atributos, etc. Mas a gente não constrói marca em aquário, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente não constrói marca em ambiente controlado. A gente constrói marca no mundo. E o mundo está a este caos. E aí você precisa entender qual que é o público com quem você quer falar, por que você está tendo pouca aderência com ele. A questão da Jaguar talvez tenha sido essa. A gente precisa rejuvenescer essa marca está ficando antiga. Esse que a gente fala de briefing e execução. Ponto de partida foi... Isso. A estratégia, ela não é errada. De fato, assim, você precisa pensar luxo para daqui a 50 anos, e não os últimos 100. Minha visão sobre a Jaguar, tá? Eu acho que eles olharam pro luxo dos 50 anos, dos daqui a 50 anos, e eles disseram nada do que a gente tem até agora, que a gente construiu até agora serve. A gente vai carregar... E aí que tá o erro. Por quê? Porque daqui a 50 anos, assim como hoje, existe um apreço pelo clássico. Se eles se entendessem mesmo nesse lugar de clássico britânico, família real, herança, old money, que é parte da linguagem do jovem hoje em dia. Sim. Não é parte da linguagem do... Não. Sim, que o jovem Como corre para alguns desses... Exatamente. Como é que você conversa com o jovem desse lugar de valor? Eu acho que eles teriam chão, tá? Minha visão como estrategista de Eu marca. tendo a concordar. Eu acho que eles pegaram o que eles tinham de valor e associação de tudo, tá? Uma bronca que eu tive, cara, porque eles foram pro universo Miami, né? As cores, a comunicação. Total, Nick Beach, e eles não sei o que são aristocracia britânica. Aí eu pensei comigo, gente, não tem jovem na Inglaterra? Pô, como chegou em Melhor, Miami, não né? tem jovem Tipo, meu rico Deus. na Inglaterra? Isso! Tem. Não Como existe chegou nenhum em Miami, código. cara? Saímos de lá pra Não Miami. existe nenhum código moderno, mas ainda britânico. Porque aí, de novo, escolhas tem. como marca. Essa sempre foi uma marca de origem. Você sempre soube da onde é Jaguar. Land Rover, No Mercedes na universo do Alemanha. carro, isso é valor. Como é que você segue construindo esse valor? Mas eles decidiram, pra mim, que foram muitas mudanças bruscas ao mesmo tempo. O elétrico, o design, a cor, as associações, a marca, tudo muito bruscamente. E aí, é lógico, não sobrou nada
pra quem tava Era lá. como se Você vira começasse do zero um mesmo. abandono. Eles tá começando do Abandono. zero. Do tipo, Exatamente. E acho que tem aquela frente da Bia, assim, talvez, quer dizer, talvez não, óbvio que aconteceu essa discussão lá dentro, mas análogo ao exemplo que você trouxe de uma marca feminina que vai se comunicar com o público feminino, cara, essa marca era, enfim, masculina. E eles romperam com isso. Então, de fato, algo não estava funcionando de maneira brutal lá dentro, a gente não tem detalhes, mas com certeza foi algo Mas você deliberado, sabe né? que às vezes não é deliberado, e me corrija se eu estiver errado, mas da experiência que eu vi nesse mundo, eu sou da área da comunicação mais pura, mas, cara, às vezes entra num processo, que é o que a gente falou do ser quase cego do que está acontecendo, que não se leva em consideração. Então, tão convictos de que aquilo é o caminho Pode ser. correto, que não fazem esse processo de balancear ou de trazer alguém Pode ser. para bater naquela Eu ideia. acho assim, quando a gente tá falando de escolhas, também tem uma coisa que você precisa analisar os caminhos possíveis, escolher um e seguir. Porque não dá pra ficar... E assim, em regra, quando você tá fazendo um processo de rebranding ou qualquer processo de estratégia de marca, você tem que seguir uma série... É como se você fosse encontrando bifurcações, assim. Eu, quando trabalho com clientes também, eu sempre gosto de ver isso, tá? Existem 10 caminhos possíveis, 10 decisões diferentes para ser tomadas. Peraí, quais são as premissas? A partir dessas premissas, a gente vai tomar todas essas outras decisões. E as premissas, elas estão conectadas, de novo, ao negócio, aos canais, ao produto, ao consumidor. Ah, então tá, entendi isso aqui. Então, é isso. Talvez origem deveria ter sido uma premissa. E não foi. Em algum lugar deixaram não. Ser britânico, não ser britânico, encomendaram uma pesquisa, acontece muito. Encomendaram uma pesquisa, disseram para o jovem X ano, a heritage britânica, não faz nenhuma diferença. A gente quer mudar. E aí, numa árvore de várias decisões, beleza, para o público com quem a gente quer falar, a origem britânica não faz diferença. Então vamos embora para uma origem agnóstica, né? Para uma origem global. Vamos ser uma marca sem bandeira, digamos Sem assim. raiz. Isso é uma decisão que foi tomada, e aí as 10 decisões que foram tomadas derivada depois dessa. exato, já foi E aí derivada. puxou, E acho que é isso que acontece muito. Não Ô, é que Bia. não é que ninguém pensa, eu não gosto também de falar isso, porque, cara, são muitas É pessoas. claro que alguém pensa. Isso é Foi o deliberado. pensar é o questionar. Eu vejo muito essa questão de optar por uma decisão, mas depois questionar ou validar aquilo para garantir. Eu acho que esse é o ponto. Não houve um mecanismo de defesa para pegar isso. Ou A teve, minha- mas foi uma aposta. Ou Eu acho que foi esse é o falho. ponto. Por isso que eu falo que o branding precisa de rebranding, porque uma das frases para mim que define estratégia dele. é você bater um pênalti vedado. não é O que é vedado, estratégia? vendado. É bater um pênalti vendado e saber se você fez gol daqui 2 anos. Então, de uma certa maneira, branding tem um Entendeu? pouco dessa Dessa- aposta, desse salto de Eu fé. acho que sim, mas aí é que tá. A gente tem que. Aí quando a gente fala do racionalizar e tal, eu preciso ao máximo tá olhando, Sim, sim, tá sim. tirando a venda dessa Lógico. liderança. Aí eu Assim, já, o gol eu tá já mais ou tenho- menos ali, a bola tá mais ou menos aqui. Exatamente. Ó, porque olha só. se você chutar para aquele canto, existe isso de Ó, possibilidade. porque no caso da Jaguar, se num cenário daqui 2 anos explodir a marca de vendas, a gente vai falar, eles foram geniais. Entendeu? Então, assim, Mas pode olhando ser. para trás é sempre Mas o muito ponto fácil, vamos né? mudar aqui um pouco. A É gente engenheiro precisa... de obra pronta, que eu costumo Exatamente. falar. A gente precisa entrar aqui já no nosso fechamento e tem um assunto que para nós é muito importante tratar, que é o seguinte. O branding do Entre Linhas, o que a gente deveria fazer? Cara, Na verdade, a gente quer uma consultoria. Exato. Então, obrigado. Chamamos o convidado para dar uma Não, é consultoria. sério. Um dos fenômenos que está acontecendo é esse fenômeno de líderes que aparecem muito em redes sociais, são embaixadores da marca, tal, né? Perfeito. Qual que é o risco de uma marca se associar a esses executivos que se colocam muito para fora e assim por diante? Deixa eu Vou usar na minha complementar aula, vou essa- tomar nota para usar na essa aula. pergunta, porque eu também vejo o movimento, eu não sei nem se você chegou a comentar sobre esse assunto, mas de marcas que estão remunerando funcionários para serem Eu não vi isso. garotos propagandas ou influenciadores da marca. Graças a Deus, né? Porque a galera tava fazendo Gratuitamente. trabalho fora do, como diz? Fora do escopo. Isso. Então eu queria saber, né, junto com essa pergunta do André, o que você pensa e Sim. acha sobre tudo isso? Cara, o que eu penso e eu acho sobre tudo isso é a mesma coisa que eu penso e acho sobre qualquer coisa em relação a uma marca. Só não pode ser aleatório. Tipo, eu acho que trazer pessoas, porta-vozes, lideranças ou colaboradores, hoje em dia, em 2025, é sempre interessante. Desde a pessoa, desde você incentivar que a galera poste, eu adoro isso, essas trends agora no TikTok, que os jovens estão desmistificando o corporativo, né?
em tudo que eles podem. Um dia comigo trabalhando no escritório na empresa tal. Essa foi demitida Aí ele recentemente. mostra desde a catraca que ele passa até o bandejão. Teve uma que eu amei no final do ano passado, Eu que gerenciei era... umas 3 crises dessa na minha vida. Mas esse é o ponto, porque assim, parece legal, mas gera backlash na empresa. Teve um caso numa empresa que a gente trabalhou, essa menina foi demitida, porque fez um bando de cagada. Eu acho que ela não foi demitida, aquilo foi um pedido do RH. Pelo menos uma que eu gerenciei foi isso. Ela mostrava o dia a dia dela e comparavam. Depois fizeram Isso, um com a segundo porra vídeo do entregador. comparando com o entregador e falando assim: cheguei aqui pra almoçar. E aí tá o entregador E sentado virou crise. na coisa. Virou uma puta crise. Mas aquilo tinha sido eu não lembro do desfecho final, mas aquilo tinha sido uma leve orientação interna. Foi uma puta sacanagem, é por isso que, assim, não pode ser aleatório dentro do universo que a gente consegue controlar, né? Porque, no fim, tu não tem como controlar todos os Sim. colaboradores nas redes sociais. E, às vezes, também, assim, cabe ao jovem, e eu falo isso com todo o respeito do mundo, assim, mas cabe ao jovem entender que o mundo não é a timeline do TikTok, né? Ele tá numa empresa, essa empresa tem uma imagem, existe... Ninguém quer censurar nenhum tipo de conteúdo autoexpressão. Acho que isso seria um absurdo. Mas se você tá criando conteúdo sobre o lugar que você trabalha, não sei se tem jovens que ouvem esse podcast, você tá carregando a Cuidado. imagem dessa marca de alguma forma, etc. E você quer fazer o conteúdo legal. Então, uma coisa que eu vi que foi muito legal no final do ano passado era a galera fazendo tour pela cesta de Natal. Aí, tipo, a Genial. empresa tal deu uma caixa com isso, aí eles iam abrindo, era recebidos da cesta de Natal. E isso, cara, se você é uma empresa, tipo, isso humaniza pra caramba, isso viraliza a sua marca gastando R$0. Então, a galera que trabalha em bens de consumo pegava aquelas caixas e a pessoa abria aí o pacotinho da bolacha, do panetone, né? do isso, daquilo. É isso, é um pouco de si, um pouco employer branding e é, em certa medida, bem incontrolável. Então, é isso, Total. né? É a maturidade de quem tá criando e aprender a conviver com o corporativo, que não é um ambiente, às vezes, tão receptivo assim. É a empresa saber direcionar de jeitos legais, seja remunerando, seja treinando mesmo. Mas isso, quando a gente pensa na liderança, eu acho que ela pode ser muito valor. E cada vez mais, quando a gente pensa que essas pessoas interagem com outras pessoas nas redes sociais, não estamos distantes de um futuro em que você não vai saber mais se é uma pessoa ou se não é. Então, quanto mais a dona da empresa, é a C-level da empresa, é não sei o que da empresa, e eu sei porque eu já vi, eu sei porque eu confio, porque eu conheço, mais valor também isso pode ser. Mas aí isso tem que reforçar os atributos que você quer para sua Mas sabe marca qual que é como um um todo, né? contra-argumento? Não dá pra jogar... Isso deu muito errado. Não dá pra jogar contra. E eu sei que é difícil. Eu conheço galera que trabalha em comunicação interna. Às vezes você tem que ser ghostwriter do executivo. do Sim. executivo. O executivo não pode postar nada sem que isso seja aprovado. Eu já contei isso numa newsletter e deu muita repercussão. Não sei se foi newsletter, foi um vídeo do TikTok, na verdade. E deu uma repercussão, porque quando eu tava na editora, eu entrevistava muito C-level, né? E aí, uma vez, eu vi um executivo que era da minha rede, começou a produzir muito conteúdo no LinkedIn, e a gente foi para um evento, ele tava lá. E aí, eu me aproximei dele, né, CDF que sou também, interesses em vender e tal, comecei a falar, pô, muito legal aquele post lá que você fez e tal. E ele começou a me olhar com uma cara assim, meio tipo... Será que ela tá falando? Nunca nem Não sei viu. o quê. Caralho. Putz. Nunca nem viu. A resposta dele... não, isso aí é coisa lá que o pessoalzinho do marketing cuida pra mim. Mas é porque ele virou um canal. E às vezes abastecer o LinkedIn dele é muito melhor do que abastecer um Instagram dessa empresa. Sim, agora... Mas nesse caso é um puta risco, porque Então, minimamente saibam que tô postando no teu nome, né? Ah, não, Porque isso daí assim... um puta risco. Não, Minimamente você ter o completa... controle. E acho que uma outra preocupação é quando tem muito esses storytellings de a jornada do herói no post do cara, também o descolamento com a imagem dele como executivo, né? Porque às vezes é um executivo que, assim, a gente vê muito, né, no LinkedIn. As pessoas são prioridade, lá. Aqui a gente valoriza o ser humano. Como é que lida com isso, Beatriz? Porque a consistência, quando você está gerenciando uma marca, é algo muito relevante, imagino, né? Assim, Sim. E consistência não é um atributo do ser humano. Aí. Ai, gente. Aí você atrela a sua marca a pessoas que vão ter... Que eu acho que é o mesmo risco no passado de ter um embaixador de marca, talvez. Talvez. Só que numa escala maior. Eu acho que quando você associa a marca a uma figura humana, você tá correndo algum tipo de risco. Ponto. Eu já passei por isso, assim. A gente tinha, sei lá, X influenciadores para uma campanha.
3 dias antes da campanha ir pro ar, a menina falou um negócio que não devia ter sido falado, pegou no microfone, não devia ter pegado. Ela entrou numas de cancelamento que eu falei, e nem tinha nada a ver com nada a ver com a nossa marca, tá? Zero. Mas eu sabia, qualquer publicação que ela fizesse dali a dentro de 2 semanas, ia ter um engajamento absurdo que não ia ser sobre mim, não ia ser sobre a minha marca. A gente cancelou o investimento. Você tá sempre lidando com um imprevisto, assim. O que eu sempre falo em relação a essas coisas de risco e cancelamento e tal, é que a melhor crise possível para uma marca é uma crise que ela é consistente com o que aquela marca é e demonstra ser. O exemplo que eu sempre gosto de dar em relação a isso é o Burger King. Cara, volta e meia o Burger King faz alguma coisa e alguém acha aquilo um absurdo. Uma agressão, Porque assim, mas o Burger King é a marca da piada escrachada. E da provocação. Eles são isso como marca. Então, o Burger King ser criticado por perder a mão É uma crise boa. é uma crise que só não é só o consistente que com o posicionamento. isso, Então, mas aí nesse exatamente. mundo a gente tá indo pra falar que aquela escola que começa com uma consoante, termina com um número, também é uma estratégia no longo prazo. Sabe por que essa é uma crise, um bom tipo de crise, porque é consistente? Porque aquele cara, ele não sofreu aquela pessoa, bom como ponto. liderança de uma empresa, ele não sofreu uma crise de imagem por demonstrar ser algo muito diferente do que ele é. o público dele consome. Bom ponto. Ele é Bom um ponto. Entendeu? 50-50, cara. E é um cara que E essa é uma estratégia boa? Não acho que isso seja estratégia. Pra mim, cancelamento não é estratégia. Ponto. As mas pessoas... acontece, mas acho que a gente tá num mundo É que num jogo em que toda a atenção é valiosa, porque ela é tão escassa, tem muita gente que tenta jogar a polêmica no bolo da estratégia de marketing. Eu não acredito que isso seja estratégia de marketing, porque eu acho que não é... A gente vai cada vez mais olhar pra isso, assim. Não é quantidade de atenção, é qualidade de Então, atenção. mas Legal. E teve aquele momento, sim, perderam dinheiro, perderam matrícula, perderam imagem, perderam palestra, tudo isso que a gente de Uhum. fofoquinha de mercado ouve falar, assim. Não é só, olha que bom para aquela pessoa, que bom para aquela empresa. O meu ponto é só, se você vai estar sujeito à crise de reputação e de imagem, e eu acho que toda empresa está sujeita à crise de reputação e imagem, De acordo. que ela seja consistente com aquilo que você é. Então, assim, eu tomei um risco a mais. Eu dobrei a aposta aqui no meu posicionamento, eu consciente. dobrei a aposta na minha comunicação, mas, pelo menos, assim, existe uma autenticidade ali, entendeu? Eu Legal. acho que a pior coisa é essas crises que depois o time acaba tendo que gerenciar, de uma coisa que, cara, a empresa é às vezes jovem, a marca é jovem, humana, descolada, e aí pega um diretor lá ferindo 10 direitos humanos diferentes num tweet, entendeu? Bicho, aí Check, é um pouco mais complicado. Olha só, infelizmente eu vou ter que começar a funilar aqui pro nosso fechamento. E se a gente não aprendeu ainda que essa disciplina de branding deveria ser algo mais pulverizado na organização, eu não sei o que vai te fazer aprender isso. Eu sinto muito, então Pô, a evite. gente explicou, a gente ilustrou. Só levou falta o desenhar. o ruim, o que pode, o que não pode. E a minha sensação é que a gente poderia falar mais horas aqui com o arcabouço de conhecimento que você trouxe. Imagina, Bia, muito obrigado gente. pela gentileza. Imagina, viu? Eu acho que isso obrigada a ajuda vocês. muito também, justamente para ilustrar para o mundo, para além do departamento que cuida disso, né? Porque são as ações consistentes da empresa com atalhos que vão dos executivos e executivas a funcionários, a estratégias, a ativações, tudo isso tá posto, né? Como, enfim, todos os elementos verbais e não verbais traduzem isso. Ó, então pra fechar, o que você leva dessa conversa, Gabi? Um takeaway, numa frase, num tweet. A gente tem que seguir a Bia, gente. Você precisa continuar aprendendo sobre o assunto. Brincadeiras à parte, acho que é uma disciplina também que lida com muita coisa do calor do momento, né? Que Sim. participa das conversas nas redes sociais. Então, eu acho que tá atualizado sobre o assunto. Não é só entender conceitos básicos que a gente tentou passar aqui, mas também entender o que está acontecendo de movimento para entender onde estão as oportunidades. Então, Total. não é uma brincadeira com fundo de E verdade. como faz, aqui. Gabi, para seguir a Bia nas redes sociais? A Bia está no Você não tem LinkedIn. nessa necessidade dessa obrigação diferente de saber entre linhas _SA, mas
deixaria deixa ela falar, a Bia né? falar o dela. Beatriz Pronto. Beatriz Tá bom. Guarese. Quem sabe mais fala. Ai, meu Deus. Como é que as pessoas te acham, Bia? Não, assim, quando a gente tá falando de trocar ideias sobre branding, de ensinar e tal, o que eu sempre recomendo é que as pessoas sigam a Bits to Brands, que é a plataforma que eu criei e que eu abasteço diariamente em vários canais diferentes com conteúdo sobre isso. Então, análise sobre o que está acontecendo ou reflexões maiores também sobre o contexto, porque é bem isso que a gente tá falando. Tem que entender de marca? Tem, mas você tá construindo marca dentro do contexto. Então, entenda de contexto Social, também. cultural, tudo. Instagram, @Bits2Brands, a newsletter também semanal chega na caixa de entrada, gratuita, é só assinar. Link Boa. da bio, é isso? Isso. E aí existe as pessoas mais interessadas, mas aí é que eu procuro direcionar a atenção para Bits, mas os meus canais são Beatriz Guarese para falar direto comigo e para ter também essas opiniões mais pessoais. E pra mim o takeaway é começamos o rebranding de branding, porque branding Muito é bom. estratégia core. E eu gostei disso aí. Talvez eu possa ser a pessoa responsável ou por Entusiasta. alavancar esse Aham. movimento, né? Vamos fazer um rebranding do brand. Você Isso. sabe que na última temporada teve uma convidada que veio no estúdio e no meio do papo a gente falou assim, cara, isso daí tem que virar um livro. E ela tá escrevendo o livro hoje. Aí, ó. Então, Aí. ó, Fica nós aí a estamos dica. só colocando esses tentáculos no mundo Com a aí. promessa E vamos de ver. voltar De aqui voltar, falar. voltar. do Não livro. pode esquecer Muito dos bom. amigos. Tá bom. Então é isso, Pode gente. deixar. Muito obrigado por hoje. Foi um prazer receber os meus co-hosts e você, Bia, Imagina, novamente. gente, o prazer Foi um foi meu. privilégio pra nós, viu? Foi Valeu. ótimo. Tchau. Tchau, turma. Obrigada.